Dando continuidade ao nosso vídeo sobre rações, mas agora é a parte 2 desse vídeo, então se você não viu o primeiro, eu recomendo que veja, porque um é continuação do outro. Agora nós falaremos sobre a matéria-prima das rações, os recalls das mesmas e as desvantagens desse tipo de alimento seco como dieta. Uma dúvida que temos é sobre a matéria-prima da ração, ou seja, os ingredientes na qual a ração é feita. Nos Estados Unidos eles aceitam muito a renderização de carcaças de animais que não são saudáveis para serem incorporados em ração. A renderização é um método rápido e econômico de descarte de carcaças. Eles aproveitam a carcaça de animais que estão morrendo, animais encontrados mortos no pasto e animais doentes e até animais eutanasiados. Algumas dessas incorporações são os famosos 4Ds. O primeiro D é de dying, ou seja, animal morrendo no pasto, que são os moribundos. O segundo é de dead, ou seja, animal encontrado morto no pasto. O terceiro D é de disease, que significa animal doente. E o quarto e último D dos 4Ds é o destroyed, que significa animal eutanasiado, que acabam tendo a presença de fármacos de eutanásia. E a graxaria é que pega esses animais e fornece os produtos e subprodutos deles para as rações. É o fornecedor de maior parte das rações convencionais. E para você que não sabe o que é graxaria, é a atividade de coleta e reciclagem dos restos de animais gerados pelos abatedouros, açougues, restaurantes, animais atropelados e frigoríficos, especialmente em animais como bois e aves. Nos Estados Unidos, eles podem utilizar inclusive carcaça de cães e gados abatidos em abrigos na qual não foram adotados. Tudo isso pode entrar na ração do seu animal. E existe muita discrepância ou disparidade no que a ração fala no seu rótulo e do que realmente existe dentro da embalagem da ração. Um exemplo para vocês entenderem melhor. A ração que contém pato e porco na sua composição. Na investigação encontrava-se DNA de cavalo, frango e outros DNAs não discriminados na embalagem. Desse modo, encontrava-se muita discrepância entre a proteína descrita na embalagem e a proteína presente nos grãos. De 17 rações em lata analisadas no Reino Unido, na qual diziam que tinham proteína bovina na embalagem, apenas 3 delas realmente estavam de acordo com o descrito nessa embalagem de fato. Os pesquisadores avaliaram o DNA da proteína da ração e encontraram de várias outras espécies, como suíno e frango, e sem estarem descritas no rótulo. E você quer alimentá-lo apenas com carne bovina. Mas como fará isso se não pode confiar no rótulo? O que fazemos é confiar na descrição da embalagem. Aí você tem que comprar uma ração que a embalagem fala que não tem frango e dá para ele comer. Desse modo, os sinais de alergia irão persistir ou até piorar, já que o que condiz na embalagem não condiz com o que é de fato na realidade. E isso prejudica sim a saúde do animal e até para a sua paz, além de confundir o veterinário que prescreveu o alimento para resolver o problema do seu animal. Fora que dos 7 produtos que enfatizaram na embalagem que contém carne bovina, apenas 2 tinham mais bovina que frango ou suíno, e a grande parte dos produtos apresentavam DNA de animal não especificado. E esses animais não especificados poderiam ser cavalo, zebra e até cães e gatos. Agora que você conhece mais sobre a matéria-prima das rações, você viu que não é matéria-prima de primeira, não é alimento de qualidade, que inclusive nós não utilizaríamos para alimentar nossa família. Eu vou te passar informações sobre vários recalls de rações. E o recall de ração é o reconvocamento de lotes de rações. E isso acontece de modo periódico devido a alguma irregularidade no processo de fabricação. E no site do FDA, Food and Drug Administration, conseguimos ver todos os recalls de rações e petiscos, ou seja, alimentos que tiveram que ser retirados da prateleira
por conterem algumas irregularidades, como contaminação, deficiência ou excesso de nutrientes. E, inclusive, algumas rações do recall tinham o pentobarbital, que é um agente eutanasiante, usado para fazer eutanásia. E essas rações foram retiradas do mercado devido a essa substância. E, infelizmente, essa substância continuava ativa na carcaça, mesmo com o animal morto, e vai para produzir a ração do seu animal. Concluímos então que a ração foi produzida por um animal que sofreu eutanásia. E por qual motivo ele sofreria eutanásia? Pode ser por doença, fratura de algum membro e todos os outros motivos mais que pudermos pensar. Isso é um perigo para o cão e para o gato também, que consumirá todos esses resíduos diariamente como alimento. E existem recalls também de rações na qual existem pedaços de metais. Muito provavelmente aconteceu pelo processamento junto dos ingredientes da ração e das partes metálicas do animal, que são os acessórios, de petiscos contaminados por amônia quaternária. E essa amônia quaternária é um desinfetante utilizado para desinfectar clínica veterinária, sendo extremamente tóxico para os animais. Eu já vi também rações retiradas por falta de teor de certos aminoácidos ou que havia um excesso de um certo mineral importante para os gatos. E aqui no Brasil nem tem isso de nós acompanharmos quais produtos foram retirados do mercado e por qual motivo. Lá nos Estados Unidos, pelo menos, eles têm essa transparência, por isso que a gente deve ficar mais de olho ainda. O próximo tópico que iremos discutir é sobre as desvantagens das rações. E que nutricionista ou pediatra recomendaria uma dieta como a ração? Muitos animais adoecem e possuem saúde, prevenção e longevidade encurtada devido à ração. E a primeira desvantagem seria o fato de ser uma monodieta. E eu falo isso porque todos os dias o animal recebe o mesmo alimento, que é composto pelos mesmos ingredientes. É a mesma coisa de você comer arroz, feijão, bife, ovo e salada com alface somente todos os dias. E isso de monodieta é extremamente contra a fisiologia canina e felina, uma vez que os cães e gatos na natureza eram carnívoros oportunistas e obrigatórios, respectivamente. O cão comia diferentes animais, frutas, legumes, insetos e outras coisas mais ao longo da vida e diariamente. Todo dia era uma refeição inédita, todos os dias era uma refeição diferente. Por isso que é estranho para o cão não ter acesso a uma dieta variada. E gatos, nos ambientes naturais, irão consumir aves, roedores, esquilos, topeiras, insetos e outras coisas mais. Ou seja, diversificação diária da dieta. Por isso que dar monodieta para o animal não é nada saudável, vai contra a natureza deles. Já que a gente sabe que é raro ver animal como monodieta. Na natureza que eu conheço, apenas koalas e pandas são monodietas, comem a mesma coisa todos os dias. Fora que além de monodieta, não sabemos exatamente se o que realmente tem na ração irá suprir as necessidades do cão. E a ração, além de ser monodieta, é uma dieta pobre, mesmo que haja aquela adição de premix vitamínico mineral. A segunda desvantagem da ração é que é um produto feito por glicação avançada. Só para você ter ideia, o processamento da ração é feito a 148 graus Celsius e envolve uma pressão de 272 kg por centímetro. É um processamento mas muito mais agressivo do que a nossa cozinha. Com essa pressão e temperaturas altíssimas, compostos inflamatórios se formam, como carboidratos simples presentes no milho da ração e proteínas são expostos a essas altas pressões e temperaturas. E quando você submete o milho, por exemplo, um carboidrato simples e que está em abundância nas rações, a altas temperaturas e pressões, uma toxina chamada acrilamida é formada nesse processo. E essa toxina é potencialmente cancerígena. E a proteína, quando submetidas às altas temperaturas e pressões, idem, formam um outro composto tóxico também, chamado amina heterocíclica. Ela é produzida e é cancerígena
também. E não sou eu que estou falando isso para vocês, existem vários trabalhos mostrando a relação entre o consumo de produtos com glicação avançada, com alto risco de câncer e doenças crônicas degenerativas, e tudo isso em humanos e que não consomem com tanta regularidade, em geral, produtos industrializados contendo esses componentes de glicação avançada. Imagina um cão e gato que consomem isso diariamente. Imagina o estrago que faz para a saúde dos animais. A terceira desvantagem da ração é que ela é um alimento desidratado e temos por volta de apenas 10% de água nas rações secas. Os alimentos naturais possuem cerca de 60 a 80% de água, que é um nutriente importante e essencial à vida. Na verdade, eu nem preciso falar para vocês que a água é um importante nutriente do corpo animal, pois a maior composição corporal de todo ser vivo é a água. Fora que quando a NASA procura vidas em outro planeta, o primeiro componente indicativo de vida, qual que é? É a água. Por isso que a ração com cerca de apenas 10% de água força o gato, por exemplo, a beber muita água por fora do que ele é habitual a beber, o que não é o comportamento natural deles, já que é um animal que veio do deserto, ou seja, ele evoluiu para concentrar a água encontrada no alimento naturalmente, que são as presas. Tanto que quando colocamos um gado para alimentar a alimentação natural, o consumo de água cai drasticamente. Às vezes ele para de beber água por completo, mas mesmo assim continua produzindo urina bem clarinha e com pouco odor, já que apesar de não beber água, a quantidade de água presente na alimentação natural compensa esse hábito do gato não beber água. E cães também necessitam ingerir toda essa água que a ração seca não fornece por fora, e muitos deles não gostam de beber água, o que gera subidratação e prejudica e muito a saúde renal, urinária e de outros órgãos do cão. Como a alimentação natural tem muito mais água, é super normal o animal que a recebe reduzir drasticamente o consumo de água. A quarta desvantagem da ração é em relação aos aditivos sintéticos controversos. E um aditivo são os conservantes, que eles fazem a conservação da ração e que já foram proibidos em diversos países para consumo humano e animal. E alguns conservantes que nós podemos citar seriam o BHA, o BHT e a etoxiquina. Esse último, que é a etoxiquina, é bastante utilizado na farinha de peixes para conservá-la. Todos já foram classificados como potencialmente cancerígenos por várias agências internacionais. E as fábricas de rações geralmente incluem tais aditivos. Além disso, caso a ração tenha farinha de peixe, farinha de salmão e outras farinhas, ela muito provavelmente foi conservada utilizando etoxiquina, que é outro conservante extremamente controverso se causa ou não câncer. Na dúvida, é melhor evitar os três. Mas se for escolher qual que é o pior de todos é a etoxiquina. A quinta desvantagem da ração é que ela possui alta carga glicêmica. E essa alta carga glicêmica é devido a teores elevados de carboidrato e amido que podem predispor ao aparecimento de doenças metabólicas, como diabetes mellitus, hipertensão, pancreatite, lipidose hepática, principalmente em felinos, hiperlipidemia, aumento de colesterol, artrose, cistite, maior tendência à obesidade, câncer e outras doenças crônicas degenerativas mais. Essa quantidade de carboidrato e, principalmente, o carboidrato do milho, que é um carboidrato simples, entra no organismo e instantaneamente vira açúcar. Isso faz o pico de glicemia ser seguido por um pico de insulina, o que sobrecarrega o pâncreas. É um macronutriente desnecessário e pró-inflamatório para os animais e principalmente para os gatos. Isso ao longo do tempo não é nada saudável, o animal fica predisposto a apresentar dor, quadro inflamatório e doenças crônicas degenerativas, e todas essas doenças que eu falei são as que eu citei anteriormente. E mesmo utilizando a ração para cão ou gato obeso e na dose recomendada, o animal não perde peso. Se você alterar
a ração do seu animal gordinho para a alimentação natural, ele com certeza perderá peso caso você siga à risca as recomendações. Isso acontece pois a alimentação natural tem muito mais proteína e gordura do que carboidrato, o que gera mais saciedade e, consequentemente, o animal come menos e tende a emagrecer. Ficam também mais dispostos, se exercitam mais e outras coisas mais além disso, todas benéficas para gerar prevenção, saúde e longevidade. É uma formação a nível celular, retém menos líquido e mantém o sistema imunológico muito melhor. Lembrando que calcular a quantidade de carboidratos da ração é uma tarefa simples e os fabricantes não deixam isso discriminados para nós. E eles descrevem tudo: umidade, proteína, extrato etéreo, que é a gordura, sais minerais, matéria fibrosa, só não discriminam o carboidrato. A sexta desvantagem da ração é que muitas vezes ela tem mais proteína vegetal que animal, e isso é péssimo principalmente para os gatos, pois eles dependem de arginina, taurina e de proteínas que sejam completas em relação à cadeia de aminoácidos. Por isso é muito mais interessante para eles receber uma alimentação que seja rica em proteínas de origem animal e de boa qualidade. Parte do valor contabilizado como proteína no rótulo corresponde ao teor proteico de alimentos de origem vegetal, como soja e milho. E esses alimentos são muito poucos aproveitados pelos gatos, já que o organismo deles não foi feito para consumir esse tipo de combustível. É a mesma coisa de você ter um carro a gasolina e colocar álcool. Uma hora o carro vai morrer. A composição de produtos de origem animal nas rações é muito pequena, e principalmente porque carnes e vísceras são os componentes mais caros da ração. Então, para baratear o produto, eles adicionam menos carnes e vísceras. Devido a isso, os fabricantes usam e abusam de alimentos de origem vegetal, principalmente os subprodutos de vegetais, como é o que eu falei anteriormente. Fora que, ao utilizar proteína de origem animal, a opção da indústria também são os subprodutos, que também é mais barato do que a carne propriamente dita. Tudo isso barateia absurdamente a ração. E eu nem precisaria te falar isso. Faz a conta no final do mês das suas compras para você e sua família com a alimentação. Eu tenho certeza que o maior gasto que vocês terão é a carne. A sétima desvantagem da ração é que ela é uma indústria autorregulada, ou seja, não existem autoridades independentes que fiscalizem a qualidade das rações. A própria indústria fiscaliza, e nos Estados Unidos existe um órgão chamado FDA, que é a Food and Drug Administration. No site do FDA vocês conseguem acompanhar todos os recalls de rações, como eu falei anteriormente. A oitava desvantagem seria a falta de transparência em relação a serem realmente completas e balanceadas. Eu falo isso por causa de um estudo científico publicado em dezembro de 2017 pela revista Nature, na qual 177 rações secas e úmidas para cães e gatos filhotes, adultos e idosos, ou seja, todas as categorias de idade, foram testados no Reino Unido quanto ao teor de minerais. E o resultado delas foi desastroso. 94% das rações úmidas não atenderam totalmente aos requerimentos de minerais determinados pelo órgão FDA. E 65% das rações secas não atenderam totalmente aos requerimentos de minerais determinados pelo órgão FEDIAF. Lembrando que a FEDIAF é um órgão na Europa que regula o que deve haver de mínimo nas rações para o animal não desenvolver uma deficiência nutricional. Até 30% das rações possuem desbalances severos na proporção de cálcio e fósforo. Entre esses 30% de rações estavam as rações de filhote. E esses animais filhotinhos necessitam de um balanço muito completo de cálcio e fósforo para seu crescimento. 76% das rações em lata apresentavam valores excessivos de selênio, que é um mineral que se acumula no organismo e pode trazer problemas, fazer muito mal para cães e gatos. Rações com peixes apresentavam altos teores de arsênio,
e outros metais pesados. Essa última questão pode contribuir para que o animal tenha doenças crônicas degenerativas, Alzheimer, câncer e outras coisas mais. Isso também reflete a contaminação do oceano, já que peixes e, principalmente, os que estão no topo da cadeia alimentar, como atum, tubarão, cação e espada, acabam tendo altos teores de arsênio, chumbo, mercúrio e PCB, dioxinas, e que são substâncias potencialmente tóxicas e que são difíceis de serem eliminadas pelo organismo. E às vezes nem são eliminadas. Ocorre então a bioacumulação. Lembrando que esse estudo que eu estou contando para vocês avaliou apenas os minerais. Imagina se avaliasse outras coisas mais, como vitaminas, aminoácidos e outros nutrientes. E olha que foram analisados boas rações renomadas por veterinários. Desse modo, podemos concluir que os fabricantes de ração falam uma coisa e quando testamos é outra completamente diferente. Tudo isso não está de acordo com os órgãos regulatórios. Por isso, uma desvantagem, repetindo, é que elas alegam que são completas e balanceadas, mas muitas não são. A nona desvantagem seria em relação à contaminação por toxinas fúngicas. E isso é um problema seríssimo das rações secas e que se baseiam em grãos. As toxinas fúngicas, que são as toxinas produzidas pelos fungos, que são essas manchas cinzas da foto, vão corroendo os grãos do milho e também de outros grãos utilizados na ração. O milho é conservado em silos e rende diversos produtos. Desse modo, apesar de todos os esforços, como o controle de temperatura para regular a não proliferação desses fungos e micotoxinas, muitas vezes isso é em vão. E mesmo assim os fungos produzem micotoxinas. Como muitas das rações são feitas por milho e soja, muito provavelmente elas são contaminadas por micotoxinas, que são as toxinas produzidas pelos fungos. E a micotoxina mais famosa é a Aspergillus, porém existem várias outras. Por isso que, caso você queira dar ração, escolha uma gram-free, ou seja, livre de grãos. Isso irá minimizar a chance do alimento estar contaminado com toxinas fúngicas. As micotoxinas são altamente estáveis e resistentes às condições extremas, como altas temperaturas e outros métodos empregados em fábricas de rações para pets. E os efeitos tóxicos delas incluem toxicidade renal, hepática, desequilíbrio hormonal, disfunções reprodutivas, imunossupressão, mutação genética e maior risco de câncer. Desse modo, utilizar grãos mofados não destrói as micotoxinas pelo processo de produção da ração. E não é brincadeira as micotoxinas, ainda mais com a elevação da temperatura mundial. Isso só fará com que os fungos se proliferem mais e irá gerar mais e mais micotoxinas do milho, soja, amendoim e outros grãos. Por isso que, caso você queira dar ração, novamente escolha uma gram-free, que é aquela ração livre de grãos. E em um outro estudo feito com 14 marcas de ração seca para cães e gatos, compradas em pet shop e testadas para 7 tipos comuns de micotoxinas, os resultados foram: 93% das amostras estavam contaminadas com fulmonizina B1, 85% das amostras com fulmonizina B2, 22% com aflatoxina B1 e 42,85% com a zearalenona, que afeta principalmente o desempenho reprodutivo dos animais. E a empresa que fez essa pesquisa que eu mostrei para vocês trabalha produzindo uma substância que reduz a quantidade de toxinas fúngicas nas rações. A conclusão do estudo, ou seja, o laudo dele, foi que, baseado nos resultados dessa pesquisa, acredita-se que as rações brasileiras contendo grãos e subprodutos de grãos como milho, glúten de milho, trigo, soja e outras coisas mais não devem ser consideradas seguros para a alimentação de cães e de gatos. Isso devido ao tanto de toxina fúngica que essas rações possuíam. Inclusive, boas rações indicadas por veterinários possuem essa contaminação.
Tamanho é o grau de contaminação de toxinas fúngicas das mesmas e que podem causar várias e várias doenças e consequências negativas aos animais. A 10ª desvantagem da ração, olha só, a gente completou 2 mãos, então é muita desvantagem, é que são alimentos geneticamente modificados, ou seja, tem genes de outras espécies. Isso aumenta o desempenho dessa planta no cultivo, porém isso a torna mais resistente a herbicidas e pesticidas. E alimentos que contêm transgênicos possuem o símbolo T na embalagem. A maioria das rações tem. O ideal é escolher as que não possuem. Milho, soja e trigo são os transgênicos aqui no Brasil. Muito difícil encontrar esses vegetais sem serem transgênicos no nosso país. As rações, infelizmente, usam subprodutos desses grãos, que são transgênicos, isso tudo para baratear o produto. Contém também resíduos de glifosato. Esse é o grande problema dos transgênicos. Esse princípio ativo do inseticida usado no Brasil é provável causador de câncer. É considerado cancerígeno pela Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer. Altera também o microbioma intestinal de ratos e aumenta o risco de linfoma em humanos. E um professor francês chamado Gilles-Éric Seralini, que é esse senhor da foto, fez um estudo na qual ratos foram alimentados com rações transgênicas durante anos. 2 anos ou mais aproximadamente. Ele foi bem corajoso em soltar esse trabalho contra o glifosato. Ele alegou também que o produto não foi testado por tempo suficiente, já que no trabalho para a liberação do herbicida foram testados apenas 6 meses. Por isso que ele foi corajoso em soltar um trabalho logo em seguida. Desse modo, ele repetiu o mesmo trabalho, porém com tempos bem maiores, mais que o dobro do tempo que os ratos ficaram expostos a esse produto. E ele observou, aumentando o tempo, que aumentou muito a incidência de neoplasias, e eram cânceres aberrantes nesses animais quando os ratos foram expostos a tal herbicida, confirmando que os transgênicos realmente causam alterações cancerígenas. Por isso que é complicado alimentarmos nossos animais com alimentos transgênicos diariamente e por longos e longos períodos. E muitas vezes, infelizmente, a vida toda. A 11ª desvantagem da ração é a verdade. Imagina o cão ou o gato consumindo isso diariamente. Ração baseada em milho, soja ou trigo transgênico, com BHA, BHT, baseada em carboidratos simples, que eleva as taxas de glicose e insulina, somente 10% de água, balanceamento e composição duvidosa e matéria-prima de má qualidade e ou contaminada. Como esperar que o animal tenha saúde no longo prazo consumindo isso? Por isso a ração é uma opção de dieta, mas existem outras e bem melhores, inclusive. Caso a sua opção seja ração, escolha uma de excelente qualidade e que não tenha o que citei anteriormente. Procure uma com alto teor de gordura, proteína e de menor carboidrato, e dê preferência para os carboidratos complexos.